Sem a palavra de Deus, somos cristãos desarmados. Podemos até tentar guerrear, mas sem a palavra de Deus nós não vamos vencer. E o tema da nossa mensagem de hoje é: como vencer Satanás. Muitas pessoas até têm vontade de vir à casa de Deus, mas elas são impedidas por um cara chamado Príncipe das Trevas. Aonde Jesus, quando ele estava para ser crucificado, Jesus ele falou isso. Ele diz assim: vamos embora, que o príncipe das trevas se aproxima e nada tem em mim. Então, para que nós, como igreja de Cristo, possamos entender que esse príncipe das trevas, ele é o que domina o mundo, a esfera do mal. É esse príncipe das trevas. É um demônio, é Satanás operando no mundo dele. E ele tem poder sobre o mal, porque o mal é ele que domina. Só que não existe nenhum poder das trevas maior do que o poder do nome do Senhor Jesus. E para que nós possamos vencer as astutas ciladas dele, desses demônios do inferno, só temos uma arma: a palavra de Deus. Sem ela, ninguém vai vencer as obras de Satanás, não vai desfazer as obras de Satanás. Só com a palavra de Deus nós temos o poder que Jesus nos concedeu, para que em nome dele nós desfazemos todas as obras dele, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos tomar posse do que Jesus já fez por nós e tomar posse do poder que ele nos concedeu. Quando ele diz: em meu nome expulsarei demônios. Marcos capítulo 16. Então, no nome dele nós desfazemos toda e qualquer obra maligna. Mas para que possamos vencer essa guerra, essa batalha, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, guardar e praticar. Se não fizermos isso, nós vamos patinar e mais cedo ou mais tarde o inimigo vai nos vencer. Ele vai fazer de tudo, ele vai pegar, como ele tem poder nas trevas, ele vai pegar as obras dele e vai colocar diante de nós. E ele sabe muito bem, porque ele fez assim com Jesus. E ele faz todos os dias com os crentes. Ele pega as obras dele, ele fantasia, ele maqueia, que aquilo parece ser até bom, mas por trás tem o laço dele. É você tocar e ele laçou, já era. Mas ele só vai laçar, só vai cair na armadilha dele, se a pessoa estiver vazia da palavra de Deus. Porque é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos alimenta espiritualmente, é a palavra que aumenta a nossa fé. E quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós resistimos às tentações. Um crente vazio não tem força para resistir às tentações dele. E ele está todos os momentos armando para nós, todos os momentos. Quando Jesus mandou orar e vigiar, ele sabia o que estava falando. Ore. Por que orar e vigiar? Porque uma vida de oração com Deus é vida de comunhão, é vida na presença de Deus. Quando nós temos uma vida de oração,
Nós somos fortes espiritualmente, estamos sempre vigilantes, porque nós estamos sempre próximos do Senhor. E se estamos próximos de Deus, nós temos o Espírito Santo ali conosco, nos alertando todos os momentos. Nós temos ouvidos para ouvir o que Ele fala conosco. Então, ter vida cristã com Deus, para ser forte espiritualmente, vencer, desfazer as obras do diabo, tem que estar cheio da palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Não tem como, irmãos, ouvir a palavra e simplesmente sair daqui vazio. Não tem como ouvir a palavra todos os dias e sair daqui e não praticar. Pastor, como é que eu pratico a palavra de Deus? Praticando aquilo que aprendeu, aquilo que Deus ensina, nós tomamos posse. E nas nossas orações nós reivindicamos sobre esta palavra: eu firmo a minha fé e a minha oração. É assim que se pratica a palavra de Deus, confiando nela, tomando posse dela, em nome do Senhor Jesus. É assim que se pratica, irmãos. Você não pode vir aqui e ficar olhando para o pastor, você tem que ouvir. Mesmo que você feche os seus olhos e fique só ouvindo, não precisa olhar para o pastor, você tem que ouvir o que o Espírito Santo está falando. Você não pode fechar os olhos e dormir, você tem que se concentrar na palavra, é na palavra, para que ela entre aqui, ó, ela impregne na nossa mente. Esse é o segredo, esse é o que o diabo trabalha. Ele trabalha para que quando nós ouvimos a palavra, nós não entendemos, ou ele faz com que ela entre no ouvido e saia no outro, porque a pessoa está distraída. A palavra tem que descer ao coração e impregnar ali, para que nós possamos aprender a usar, a praticar, confiar naquilo que Deus fala em nome de Jesus. Temos que praticar. Se não formos praticantes, somos só uns ouvintes. Não passamos de ouvintes, não passamos de crentes sem autoridade, que o inimigo vai dar risada da nossa cara. Porque com Jesus foi assim. Os irmãos conhecem a passagem de Mateus capítulo 4, na tentação do deserto. O que é que Jesus usou? Jesus não orou, não estava orando, Jesus estava usando. No partir do momento que Satanás lançou a primeira tentação na frente dele, ele já resistiu com a palavra de Deus. Ele insistiu novamente, Jesus botou a palavra para ele novamente. Ele insistiu, Jesus colocou a palavra. Na última investida de Satanás, Jesus resistiu, e aí ele fugiu. É assim que nós temos que fazer. Por que é que isso que está escrito na Bíblia? Por que é que Jesus permitiu que isso acontecesse? Para que nós conhecêssemos e soubéssemos, entendêssemos como é que se resiste a Satanás e seus demônios. É com a palavra de Deus em nome de Jesus. Não adianta morrer de orar, não adianta morrer de jejuar. Se não praticarmos a palavra, a obra está incompleta na nossa vida. Tem que ter vida de oração, de jejum e ser praticante em nome de Jesus. Aí sim, aí nós estamos blindados e podemos orar, determinar, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses em nome de Jesus. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Glória a Deus. Veja da onde Jesus nos tirou. Entenda que existe um príncipe das trevas reinando no mundo, nesse mundo maldito aí, ó. Ele pega as coisas desse mundo e transforma em cilada. E se nós não vigiarmos, se nós não levarmos a sério, achamos que isso aqui é normal. Não. Nós temos que levar a sério tudo o que a Bíblia diz em nome de Jesus. Tem que levar muito a sério. Vida espiritual, ela é invisível. O mundo espiritual, ele é invisível. Você não vê. E é por isso que muitos crentes não levam a sério a palavra de Deus, porque eles não vê ali o perigo que está diante dele. Só através dos olhos da fé, só através de praticar a palavra, obedecer a ela, e nós entendemos, enxergamos o perigo que corremos todos os dias. Assim como Paulo ele dizia que nós somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas nós temos o Espírito Santo, temos o Senhor Jesus e temos a misericórdia de Deus que está sobre nós todos os dias, senão nós já teríamos sido mortos.
se não fosse a misericórdia do Senhor. No versículo 13, o Paulo fala assim, ó, a palavra de Deus fala assim: Ele nos tirou da onde? Da potestade da onde? Das trevas. Dá uma parada aqui que nós vamos concluir o versículo. Aqui a Bíblia nos mostra da onde que Deus nos tirou. Lembre-se que existe um dominador desse mundo mau, e esse dominador se chama Príncipe das Trevas, que é o que a palavra cita, e ele tem muito poder na área dele, que é o mal. E aí onde Jesus ele vem e diz: eu vim a este mundo para desfazer todas as obras de Satanás. Então a palavra é muito clara, quando Jesus diz que ele veio para desfazer todas as obras, não existe uma obra criada por Satanás, que ele vem investir contra a igreja de Cristo, que nós não possamos destruir ela, em nome do Senhor Jesus. Mas isso só vai acontecer se eu crer naquilo que Jesus falou, que é a palavra dele, a palavra de Deus. Se ele disse que ele veio a esse mundo para desfazer todas as obras do diabo, e ele foi, ele disse que eu vou, mas eis que vos dou poder. Então ele transmitiu o poder para a igreja. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos ficar de braços cruzados na plateia vendo o Satanás destruir as pessoas, colocar síndrome do pânico, medo, angústia, tristeza, colocar câncer, caroço, tumores. Jesus falou: eu vim para desfazer todas essas obras. Será que nós temos que gritar todos os dias para que as pessoas acordem, que nós precisamos botar em prática a palavra de Deus? Enquanto nós não praticarmos, o diabo vai ganhar terreno. E Jesus vai ficar triste conosco, porque nós não estamos crendo naquilo que Ele mandou fazer, em nome de Jesus. Se nós não crermos na palavra, na Bíblia, no que Jesus falou, no poder dEle, no nome dEle, nós estamos em vão na igreja. Porque do que adianta nós virmos aqui, louva, ora, ouve a palavra, vai para casa, continua a mesma coisa, é mesmo que não parece que serve a um Deus morto, e nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo, que Ele quer ver essa fé viva no nosso coração a cada momento que nós botarmos em ação. Ele quer ver esta fé para resolver os problemas em nome de Jesus. Ele nos tirou, a mim e a você que estamos em Jesus, nós já fomos retirados das trevas, ou seja, nós podemos ir mais além, nós fomos retirados, ou seja, nós fomos resgatados das garras do príncipe das trevas, que nos dominava. Jesus veio e nos resgata. Ele nos tirou da potestade das trevas, nos tirou das trevas, do fundo do poço, aonde Satanás nos mantinha escravizado, aonde ele mantém escravizado as pessoas que resistem e não querer entregar sua vida para Cristo. Eles estão escravizados e vivem nesse exato momento aqui, dominado por esse príncipe das trevas. Ou será que eu estou inventando? Ou será que eu estou interpretando a Bíblia de maneira distorcida ou errada? Se eu não interpretar a Bíblia do jeito que ela está escrito, e do jeito que o Espírito Santo dá o discernimento para nós estamos sendo omissos da verdade, nós não estamos falando a verdade, nós não podemos falar meia verdade, nós não podemos ter medo de pregar a verdade. Por quê? Porque muitos não pregam contra Satanás, porque pregar contra Satanás é você pregar contra o pecado, é pregar contra o mundo, as hostes do inferno, elas se levantam com toda a ira, mas não adianta se levantar, porque nós temos um Deus que está conosco, porque Ele mandou: vai e pregue, em nome de Jesus. Jesus mandou, Ele mandou,
Jesus, ele deu a ordem. Jesus não pediu, ele deu a ordem, ele disse: vá e pregue. Prega o que, pastor? A verdade, em nome de Jesus. Então, a maioria não prega a verdade porque tem medo que as pessoas vão embora. Como muitos já saíram daqui mesmo porque não aguentaram a verdade, porque a verdade, ela aponta o nosso erro e manda nos consertarmos. E nós temos que glorificar a Deus, porque quando a palavra vem e diz: você precisa mudar aqui, você precisa praticar a palavra, e quando nós nos colocamos diante da luz da palavra, ali nós fazemos um raio-x da nossa vida espiritual diante de Deus, e quando nós observarmos que nós estamos um pouco fora da palavra, nós temos que voltar para ela, nos corrigir. A palavra é para isso, para nos corrigir, nos exortar, nos consolar, em nome de Jesus. É o amor de Deus, irmãos, é assim que Deus age, com amor, com justiça, com verdade. É assim que Deus ama cada um dos seus filhos, obedecendo a sua palavra, se esforçando para obedecer, e o Espírito Santo nos ajuda a praticar, obedecer em nome do Senhor Jesus. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso? Deus. Que amor é esse? Não sei, mas Ele fez isso com todos nós, dando seu Filho para morrer lá na cruz do Calvário. Ele fez isso, nos tirou das garras do inferno, de Satanás, e porque Ele não quer ver um ser humano lá, Ele não quer ver ninguém que é imagem e semelhança dele sendo dominado por esse príncipe das trevas que só faz o mal para as pessoas. Jesus pagou o preço para que as pessoas entendam que elas não precisam mais aceitar o jugo de Satanás sobre a vida dela. Elas precisam entender que elas, no sacrifício da cruz, na morte de Jesus, elas também têm o direito de vir para a luz, porque aqui a palavra diz que Deus nos tirou das trevas e nos transportou, nos colocou na luz, que é o Senhor Jesus. Deus não se agrada com o sofrimento e a morte de ninguém, e Ele não fez o ser humano para ele viver nas trevas, não, Ele fez o ser humano para viver na luz e ter comunhão com Ele. Mas Satanás, por ser tão maldoso e mau, ele inventou algo tão contaminado, tão terrível, que contamina as pessoas, que é o pecado. E através do pecado ele separou a criatura do Criador. Ele separou a criatura do Criador. E aí ele colocou a barreira de separação, para manter as pessoas escravizadas nas trevas. Ele colocou o jugo chamado pecado, e aí existe essa barreira entre o homem e Deus, e ele pode morrer de orar e clamar a Deus, Deus não vai ouvir quem está com essa barreira colocada sobre ele, Deus, porque a barreira, o pecado, impede de Deus ouvir a oração do pecador. Pastor, mas Deus é misericordioso e amor. Mas a palavra diz que existe um abismo, uma barreira. Deus não ouve. Mas a barreira agora precisa ser tirada? Precisa. E quem é que vai fazer isso? A própria pessoa. Jesus já fez a parte dele. Ele já pagou o preço. Agora a pessoa precisa entender e aceitar o Senhor Jesus na sua vida. Abrir o coração, para que ele seja transportado das trevas para a luz e passe a ter um diálogo, conversar com o seu Pai, o seu Criador, em nome de Jesus. Enquanto não passar por esse processo, não vou enganar ninguém. Você pode orar, pode chamar por Deus, Ele não vai te ouvir,
Porque o pecado impede, não é porque Deus é mau, Deus é bom e amor, mas o pecado impede. Ele é tão mau, é tão sujo e contaminador, é tão maligno que ele impede, é uma barreira que Satanás colocou. Por quê? Porque ele domina essa área, ele comanda essa área abominável do mal, ele é o dono do mal. Então aí você vê o quanto as pessoas são ignorantes nessa parte de resistir. As pessoas vêm, sentam aqui na cadeira, como tem pessoas que já vieram aqui, sentaram na cadeira e de vez em quando aparecem por aqui, sentam aqui, mas elas não abrem o coração. E são pessoas instruídas, pessoas que têm um grande conhecimento intelectual, mas não abrem o coração. Ela entende que sem Jesus ela está perdida. Ela está sendo dominada por um príncipe maligno que só quer ver a destruição dela, mas ela não abre o coração. O que acontece? O que acontece com esse tipo de gente? Coração endurecido, irmão. Para Jesus fazer a obra na vida de alguém, tem que abrir o coração, a porta. Manter a porta fechada para ele, ele vai continuar de fora. Ele não é que nem Satanás, que Satanás ele entra arrebentando, abre a porta ou a porta, ele vai arrebentar. Jesus ele é educado, ele pede para entrar nessa casa. Você lembra daquele texto lá de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21? Eis que estou à porta e bato. É assim que Jesus faz. Ele bate na porta através da ministração do Evangelho, da verdade. Quando o Evangelho está sendo ministrado, ele está batendo na porta do coração das pessoas que estão ouvindo. Ele está chamando as pessoas. Abre a porta que eu quero entrar na tua vida. Eu quero mudar a história da sua vida. Mas ela não abre a porta, ela não abre o coração. E isso é triste, isso é lamentável, isso é de você se emburralhar no chão, se fosse na época do Velho Testamento. O entendimento que a gente tem hoje da salvação, daria para você sair se emburralhando todinho de cinza, tacar cinza na cabeça, rasgar a roupa de tristeza. Como é que uma pessoa entende a palavra de Deus e ela resiste em querer viver nas mãos desse cara chamado príncipe da maldade, das trevas? Olha o restante do versículo. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, olhe só, a remissão de que mesmo? Dos nossos pecados. Se nós não tivéssemos entregue a nossa vida para Cristo, estava lá, nas trevas. Mas como entregamos a nossa vida para Ele, o sangue de Jesus veio, nos lavou, removeu o pecado que nos separava de ter essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Olha que Jesus lindo e maravilhoso. Olha o que Jesus fez por mim e por você. É por isso que nós precisamos amar, respeitar, praticar, crer, confiar na sua palavra, botar em prática, irmãos. Senão o que Ele fez, se nós não usufruirmos do que Ele fez e nos entregou até nós, o que é que estamos fazendo? Simplesmente para dizer que conhece o Evangelho. Conhecer para quê? Tem que botar em prática. Conhecemos para praticar, aprendemos para praticar. Ensinar as pessoas, dizer para elas que você não entregou sua vida para Cristo, então precisa. Por quê? Abre a Bíblia e mostre para ela, leia aqui. Eu não vou nem falar para você, para não me chamar de religioso, de fanático. Leia você, manda ela ler. Não entendeu? Aí se ela não entender, você explica. O que está escrito aqui é assim e assim. Você quer essa vida? Você quer a partir de hoje seguir essa vida? Você quer ser dominada por esse cara? Duvido. Duvido que alguém em sã consciência, ouvindo uma palavra dessa, entendendo aonde que ele se encontra sem Jesus, e o que ele pode naquele exato momento,
sair das trevas, imediatamente ele já está na luz, só se for um louco que resiste ou quer permanecer junto com o fedido, né? O fedorento. Glória a Deus. Efésios capítulo 2. Volta um pouquinho atrás. Glória a Deus. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos orar. Vamos exercer a nossa fé. Vamos usar a autoridade que Deus nos deu para desfazer todas as obras do diabo. Não importa o que você chegou aqui nessa noite, não importa o que está sentindo, o que você tinha. Se você abrir o coração e confiar na palavra de Deus, você vai sair daqui hoje restaurado, curado, liberto de toda e qualquer presença das trevas, em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Preste muita atenção, depois nós vamos ler o 2. Eu faço questão de ir passo a passo para que nós possamos mastigar a palavra. Mastigar, engolir, tirar suminho dela e saborear o suco. É assim que nós aprendemos, guardamos e praticamos. Quando nós saboreamos a palavra, temos o prazer de ouvir ela. E temos que aproveitar o privilégio que Deus nos dá de termos a chance de ouvirmos a sua voz todos os dias, em nome de Jesus. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Mortos por quê? Porque o pecado nos matou. Mas a partir do momento que Deus nos vai lá nas trevas, nos resgata e transporta para o reino da sua luz, aquilo que era morte para nós, Jesus, através do seu sangue, anula, rasga a cédula de acusação, e agora nós passamos a viver do mesmo lado. Aonde Jesus está, nós estamos também, em nome do Senhor Jesus. Isso é algo muito enriquecedor, quando nós entendemos o que Deus fez por nós, através do Senhor Jesus. Ele já fez tudo, só cabe a nós tomar posse e seguir adiante com a palavra, em nome de Jesus. Olha o 2, versículo 2: em quem noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Olha lá, todas as pessoas que não têm Jesus, elas andam segundo o curso deste mundo. Qual que é o curso deste mundo? Quando fala o curso deste mundo, é segundo a vontade do príncipe das trevas. É ele que domina o mundo do pecado, o mundo da cobiça, da arrogância, da inveja, do egoísmo, da mentira, da prostituição, de tudo que é ruim. Esse é o mundo que a Bíblia se refere, é o mundo que o príncipe das trevas, ele reina, ele é rei desta área. Em quem no outro tempo, em quem noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui, ó, príncipe da potestade do ar. Nós andávamos segundo a vontade dele. Hoje ele não tem poder para nos dominar mais, só que agora ele domina aquele que não anda sem Jesus. Príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera em quem?
nos filhos da desobediência. É nessas pessoas que esse príncipe das trevas opera as obras dele. A desobediência, a rebeldia, a rejeição do Senhor Jesus faz com que essas pessoas vivam presas a ele manipulando as pessoas de todo jeito. Então, ser evangélico não é simplesmente dizer que vai à igreja ou até conhece algumas partes da Bíblia. Ser evangélico tem que praticar a palavra de Deus em nome de Jesus. Tem que obedecer o evangelho para ser chamado de evangélico. E no 3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós éramos filhos de quê? Da ira, porque o pecado provoca a ira de Deus. O pecado, ele provoca a ira do Senhor. É muito claro esse texto aqui. Olha o 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, ele repete novamente, mostrando para nós, lembrarmos qual era o nosso estado antes de entregar nossa vida para Cristo. Estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, aonde? Ao lado de Jesus. Mas para que isso seja real, eu preciso crer. Não é simplesmente ler. Eu li aqui, aqui está escrito, aqui fala mesmo, mas aqui está falando de mim e de você, irmão. Isso aqui não está falando do mundo, não, está falando de mim e de você, que antes nós éramos das trevas, hoje nós não estamos mais. Veja o que Deus fez, nos resgata das trevas, nos transporta para a luz e faz nos assentar com o Senhor Jesus. Mas para que eu continue assentado com Cristo, tem que voltar do começo, ser praticante da palavra em nome de Jesus. Se não for praticante, não vai permanecer assentado com Ele, porque só vai estar ao lado e unido a Ele quem está obedecendo a sua palavra em nome de Jesus, quem anda firmado na rocha, praticando a verdade. É essa a condição para que nós possamos permanecer ao lado dele. Não tem outra condição. É forte, irmãos, é forte. Colossenses capítulo 2, vá lá, nós estávamos no 1, vamos no capítulo 2, daqui a pouquinho nós vamos orar, em nome de Jesus, já vamos orar. Tenha pressa não, porque o Espírito Santo está bradando aqui nessa noite, nos dando, aumentando a nossa fé, para que nós possamos sair daqui e ser esses evangélicos, esses filhos e filhas de Deus, que faz a diferença, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 2, o versículo é o de número 13 ao 15, 13 ao 15, diz assim, ó: e quando vos estavas mortos nos pecados, dá para entender perfeitamente o que é que mata o ser humano, né? O que é que mata espiritualmente o ser humano, não temos nenhuma dúvida mais, nós precisamos entender perfeitamente que o que mata uma pessoa, ou mantém uma pessoa morta espiritualmente, é essa doença, essa maldição chamada pecado. E quando nós estávamos mortos em pecados e na incircuncisão da nossa carne,
vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, todas. Quando a pessoa entrega a sua vida para Cristo, todos os seus pecados, eles são eliminados, ele torna livre, para que o inimigo não coloque dúvida na mente da pessoa, e ache que a pessoa, ela anda com medo, assustada. Não, ela é livre, ela não tem mais nenhuma dívida com Satanás, em nome de Jesus. É a graça, pela graça sois salvos. Não tem a graça que o presidente deu aí para um deputado aí, os caras estão questionando a graça. A graça é a graça, a graça entrou em ação, ninguém discute. Havendo riscado o versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a aonde? Na cruz. Aquela cédula de acusação, Jesus pegou e ali, na cruz ele cravou, junto ali com a sua morte, aquela cédula foi rasgada, para que Satanás não tivesse nenhuma legalidade mais, contra mim e contra você, que somos agora de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Não temas. Se você já entregou sua vida para Jesus, continue buscando o entendimento da palavra e praticando ela, e não aceite nenhuma acusação do príncipe das trevas, porque não temos nenhuma relação mais com ele. Agora a nossa relação, a nossa comunhão é com o Pai e o Filho e o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. É para sapecar as orelhas do Satanás e ele sair correndo. Nessa hora o diabo já está se ele tiver orelha, que eu não sei que tem. As pessoas dizem que ele tem chifre, eu não sei o que raio que ele tem, não quero saber. Mas se ele tiver orelha, está queimando com a palavra dessa. Ele tá soltando fogo, se tiver venta também, que esse desgraçado não tem venta, que aquilo que é espírito, não sei, que não quero nem saber como que ele é. Mas uma coisa eu sei, que ele está irado, porque quando nós batemos de frente contra ele, ele fica doido, e é para ele ficar irado mesmo, irmão. Nós temos que ser as pessoas que incomodamos o diabo todos os dias. Não é para ele incomodar o cristão, é o contrário. Mas muitas das vezes a gente vê o contrário, o diabo incomodando os cristãos direto, e nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos dizer que somos luz e aceitamos as trevas tentar-nos. Não, as trevas têm que estar sempre, debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fecha a sua Bíblia, se coloca de pé e bote a sua fé em ação e toma posse da tua cura, da tua libertação. Toma posse de tudo que é teu, em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. Somos, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus,
além do sangue de Jesus. Se você tiver algum mal, alguma doença, vai colocar a mão sobre o local agora. E no momento que eu mandar esse mal sair, você vai tirar a sua mão. E se não estiver sentindo nada, você vai botar no seu coração a sua mão agora. E eu quero cura, eu vou orar por cura agora, em nome de Jesus. Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, na autoridade que o Senhor nos concedeu, como ministro do Teu Evangelho, e o Senhor nos deu um ministério que é um ministério de cura, eu vou colocar a minha fé em ação agora. E todas as pessoas, meu Pai, que estão sentindo dor, que tem algum problema físico agora, eu vou dar ordem para que esse mal desapareça dela agora. Eu ordeno para que você, diabo, que estava inventando uma mentira, dizendo que esta pessoa tinha que carregar algum mal, alguma dor no corpo dela, eu desfaço esse mal agora. E eu ordeno que você pegue essa dor, pegue a sua infecção, pegue a sua enxaqueca, pegue o seu mal e tire a sua mão e diga: sai do meu corpo agora, desapareça todo mal. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, a unção do Senhor está aqui para curar, salvar e libertar pessoas. Aonde estiver algo anormal ainda nesse corpo, seja destruído agora. A presença do Espírito Santo aonde está, aí acontece cura e libertação. E o Senhor está aqui presente, meu Pai. O Senhor nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do diabo, e nada pode fazer dano algum para nós. Então é agora que nós vamos unir a nossa fé. Estamos aqui desfazendo todas as obras de Satanás. Não importa se é uma dorzinha, se é uma dor grande, não importa se é um caroço ou se é um tumor, vai ter que desaparecer agora. Saia da garganta, saia aí do coração, vai descendo agora, meu Pai, passando pelo rim, pelo baço, vai passando pela bexiga, essa infecção do inferno, desaloje agora desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Eu não estou pedindo, diabo, eu estou dando a ordem para que você pegue o seu mal agora e saia desta vida e nunca mais toque neste corpo. Este corpo não te pertence. Nós determinamos agora a cura, a libertação desta pessoa. Se ela estava sendo perturbada, angustiada, pensamentos malignos estavam acontecendo nesta mente, ela não conseguia dormir, perturbada, ela ouvia vozes, ela via vultos, então eu coloco em liberdade a tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Toda maldição do inferno, toda obra do diabo, eu amarro e lanço fora, e determino, meu Pai, que todos que oram comigo crendo, já estão libertos e já estão curados.